Bom, vamos continuar a nossa sessão, mas antes nós temos o expediente, onde, antes de passar a palavra ao secretário-geral para as comunicações, eu recebi um documento que foi preparado por uma comissão nomeada por mim, dos acadêmicos Carlos Antônio Barbosa Montenegro, José Gomes Temporão e Jorge Fontes de Rezende Filho, sobre a questão do aborto, que é uma questão que está no Supremo Tribunal Federal. Eu pediria ao acadêmico Jorge Rezende para explicar, porque eu vou mostrar o documento aqui, eu queria até que passasse, que para submeter a aprovação, a discussão do plenário, para podermos encaminhar este documento à presidente do Supremo. Senhor presidente, senhores acadêmicos, esse documento, na verdade, ele visa o entendimento do impacto positivo que teria a descriminalização do aborto até a 12ª semana, não importando as circunstâncias. Hoje, a interrupção da gravidez é permitida em 3 situações: naquela gravidez decorrente de estupro, quando existe um feto anencéfalo em desenvolvimento e quando há risco de morte materna. Está transitando na Câmara um projeto que anda para trás, na verdade, na legislação, querendo proibir a interrupção da gravidez, quaisquer que sejam as situações. Esse documento que nós estamos submetendo, ele enfatiza que, uma vez descriminalizada a interrupção da gravidez, ela seria feita em condições adequadas pelo Sistema Único de Saúde. Isso oneraria muito menos também o sistema público, que hoje atende às complicações das mulheres que procuram locais clandestinos para fazê-lo. Em países onde foi orientado esse tipo de decisão, o que se percebeu é que, em vez de aumentar o número de interrupções, ao contrário, houve uma diminuição das mesmas. Demais disso, seria ideal que houvesse uma orientação, uma conscientização da população, também com emprego largo das técnicas de controle de natalidade, enfim, tem que ser uma discussão bem mais ampla. Mas, em resumo, esse documento aponta fundamentalmente que a descriminalização do aborto melhoraria as taxas de mortalidade materna. Muito obrigado, acadêmico Rezende. Está em discussão o documento. Se alguém tiver algum comentário, a palavra está aberta aos acadêmicos. Neste caso, posso considerar aprovado para ser encaminhado. Obrigado. Secretário, uma palavra aí. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, nossos convidados. É só para mais uma vez notificar dos prêmios da Academia desse ano. Prêmio da Academia Nacional de Medicina, na área de medicina, e 3 prêmios da Academia Nacional de Medicina, seção de cirurgia, medicina e ciências aplicadas. Nós fizemos um cartaz até bastante bonitinho, para tentar divulgar e atrair. Então, pedi àqueles que principalmente estão em meio universitário, em meio de centro de pesquisa, que estimule, porque nós estamos em casa, não tem nenhum trabalho ainda inscrito. Nós estamos chegando no final do ano. Então, vamos motivar. Eu já levei isso aonde eu
Eu trabalho, falei com algumas pessoas que frequentam esses hospitais para ver se a gente não passa um ano em branco sem um trabalho de pesquisa endereçado. No site da academia, www.academia.org.br, tem todas as informações. Tá? Então, por favor, senhores pesquisadores, senhores professores, nos ajudem a divulgar os prêmios 2018 da Academia Nacional de Medicina. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Galvão. A palavra está aberta aos acadêmicos, acadêmica. Presidente Novelino. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Senhor presidente, antes tarde do que nunca, eu gostaria de reiterar as considerações que foram feitas a respeito do nosso encontro em Petrópolis. De maneira que, organizado por Vossa Excelência e organizado pelo nosso Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Eu tenho vínculos com aquela escola de medicina, através hoje da diretora e reitora, quando nós ocupávamos uma posição em que controlava a educação no estado do Rio de Janeiro, nós fomos procurados por essa professora, Maria Isabel, e demos todo o apoio na época. Mas não é essa o principal motivo. O principal motivo, senhor presidente, são dois motivos. O principal motivo são dois. Em primeiro lugar, a minha turma hoje completa 60 anos de formado, na nossa antiga Praia Vermelha. E tivemos uma missa na Santa Casa da Misericórdia e depois um almoço. E eu queria dizer que da minha turma são 5 acadêmicos, não é? 3 titulares. Primeiro foi José Rodrigues Cora, depois quem vos fala e depois Leia Cora. E honorários, o acadêmico Roberto Carneiro, que está em Curitiba, e também o nosso querido Cantígio Drummond, que Deus o tenha em bom lugar. E, por último, eu vejo muito contente, vejo com grande alegria o retorno de recentes progressos, né? E é uma homenagem, além da importância desse, Vossa Excelência fez muito bem em retornar, viu? É uma homenagem também à memória do nosso Salomão Kaiser. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, presidente Novelino. Parabenizo pela data de hoje. Vossa Excelência entrou precocemente na universidade com 5 anos, né? Então, tem os nossos parabéns, duplo parabéns também, um parabéns que são 2. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Está lá o acadêmico Sabrá. Senhor presidente, queridos companheiros de academia, querida Usquelá, hoje é um motivo de alegria essa minha fala. Finalmente retorna à Santa Casa o nosso serviço de alergia e imunologia. O berço desse serviço, na 20ª enfermaria do professor Clementino Fraga, vem tão somente do professor Oliveira Lima. Maior autoridade desse país em imunologia, criou a sua escola e nesta linhagem foi seguido pelo professor Oswaldo Seabra, meu dileto companheiro de congregação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, até que foi precocemente levado do nosso meio, deixando, naquela ocasião, um jovem imunologista na linhagem direta de Oliveira Lima, de quem foi também discípulo, que foi o professor Bandeira. Há 10 anos eu venho trabalhando ao lado do professor Bandeira na Santa Casa, atendendo aos pobres e dirigindo um serviço de alergia alimentar
que eu não posso deixar de informar, que faz parte do berço dessa teoria moderna aplicada à medicina e baseada em evidência, que mostra a relação entre alergia alimentar e autismo. O que eu quero dizer é que, na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, estando o nosso presidente convidado e todos os meus confrades e confreiras, a estar lá presente, porque nós vamos observar que volta a Santa Casa um serviço com 450 metros quadrados de salas e anfiteatros, circundado por um magnífico jardim de 1.000 metros quadrados, uma obra muito bonita, que não apenas pela beleza física, mas que traz, né, no seio da sua origem, Oliveira Lima, Oswaldo Seabra e, mais recentemente, professor Bandeira. Este local, onde se assenta hoje o Serviço de Alergia e Imunologia Clínica, foi, por muitos anos, a sede da nossa Escola de Medicina, da UFRJ, que depois dali transferiu-se para a Praia Vermelha. Portanto, é um local sagrado. E é neste ambiente que eu continuarei a fazer, ao lado do professor Bandeira, do meu conhecimento, um excepcional imunologista clínico, a desenvolver meus trabalhos de alergia alimentar. Convido a todos a que lá estejam para ver esta magnífica área, toda ela devotada à assistência pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Acadêmico Sabraia, parabenizo também, boa sorte, e vamos estar lá na quinta-feira, né, às 10 horas da manhã, na Santa Casa. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Uma informação, então, aqueles que não ainda se inscreveram para o jantar dia 1º, né, lá no Jockey Club, e este ano vamos mudar um pouquinho a organização do jantar. Ela será um verdadeiro jantar da academia, como nós tivemos o patrocínio de tudo. Tomei a liberdade de convidar todos os nossos funcionários aqui para se juntarem a nós e ser um jantar não dos acadêmicos, mas da academia. Eu acho que eles merecem, estão aqui há muitos anos conosco, então dá essa informação. Ela vai ser no dia 1º. Dia 1º. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Vamos iniciar, não está no programa aqui, mas o secretário-geral me informou que o acadêmico Omar da Rosa Santos vai fazer o uso da palavra, antes de passarmos a palavra dos recentes progressos. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhores convidados, eu pedi a palavra por dever de ofício. Amanhã, dia 24 de novembro, em 1867, veio à luz Carlos Seidel, nome da Rua do Caju, onde está o complexo hospitalar que hoje está sendo devastado. Ele é o patrono da cadeira 17, que eu tenho a incumbência de ocupar nesse instante. Sucessivamente, Carlos Seidel, em 1895, Miguel Osório de Almeida, em 1927, Fioravante Alonso de Piero, em 1956, e, enfim, este entaramelado orador, em 1989. 150 anos é o Sesc Centenário, que eu não poderia deixar passar em branco. Eu quisera recordar a todos,
em pormenor a vida consagrada desse cidadão, que é um verdadeiro mártir da medicina. Padeceu ele vergonhosa fraqueza pusilânime dos políticos da época, que não hesitaram ao inumá-lo em vida no sepulcro da mais cínica irresponsabilidade. Mas isso não é necessário fazer agora. Eu vou passar às mãos do senhor presidente a separata da revista O Hospital, que no centenário fez presentes as vozes de Bandeira de Melo, Olímpio da Fonseca Filho e Pinto da Rocha, que em histórico documento, passando a leitura às palavras ipsis verbis de documentos da época, mostram o que foi cognominado a grande injustiça. Realmente, Carlos Seidel, indivíduo de família católica, foi mandado para ser padre ao seminário de Santo Suplício, em Paris. Lá, depois de uma boa formação humanística, ele percebeu que não tinha a vocação sacerdotal, veio para o Rio de Janeiro e formou-se médico na turma de 1892. E, em seguida, foi cometido na direção do recente, na época, o Hospital de São Sebastião, que havia sido fundado por Pedro II no último ano do seu império. E lá ele permaneceu 37 anos. Na academia, foi incorporado muito jovem, vindo a destacar-se de maneira modelar, e a sua luminosa trajetória o conduziu à presidência em 1911. Posteriormente, veio exercer longanimemente a presidência da Seção de Medicina Especializada, até falecer em 1929, ainda aos 62 anos. Ali esteve ele a tratar com a febre amarela, a sífilis, a peste bubônica, a lepra, a varíola, a raiva, a tuberculose, a malária, enfermidades que aqui graçavam na época. Esse cidadão foi médico, sanitarista, administrador, infatigável trabalhador, poeta, filósofo, jornalista, poliglota, homem versado nas letras, na cultura. Resplandeceu ele na medicina social, na saúde pública e na política sanitária, e mereceu a Legião de Honra francesa. Quando assumiu a presidência, em 1911, foi assistido pelo ministro Rivadavia Correia, que passou a admirá-lo, tais as suas qualidades. Lá no Hospital São Sebastião, no início, havia ele enfrentado a voracidade de uma companhia empreiteira que desejava adquirir os terrenos para empreendimento imobiliário. Conseguiu que Floriano Peixoto, na sua gestão, o defendesse. Bem, posteriormente, assumindo a direção da Saúde Pública, que era o cargo virtualmente ministro da Saúde da época, foi chamado a ele pelo Rivadavia Correia. Esse cidadão se dedicou por 7 anos ao trabalho, mesmo número de anos pelos quais trabalhou Labão. No Hospital São Sebastião, depois de ter recebido o apoio decisivo de Floriano Peixoto, passou a enfrentar grandes dificuldades e, na direção de saúde pública, isso se tornou praticamente a sua rotina. Tentou conseguir um prédio para vacinação obrigatória, não conseguiu. Tentou estabelecer profilaxia da sífilis, não conseguiu. Tentou aprestar o lazareto da Ilha Grande para a quarentena dos indivíduos infectados. Nada conseguiu. Muito bem. Quando chegou
o ano de 1918, terminava a guerra, a Primeira Grande Guerra, e o ministro Carlos Maximiliano, mais uma vez, descurou totalmente de todas as matérias solicitadas por Carlos Seidel, no meio das chicanas políticas entre conservadores, coligados, civilistas e etc. E chegou, no dia 22 de setembro, a notícia de que a pandemia, a espanhola, havia chegado a Dakar e havia um navio chegando para o Rio de Janeiro. Isso aconteceu no dia 22 de setembro. Muito bem. Aí foi ele tragado por uma impudente emboscada. Logo, não conseguindo nenhum recurso, nem de pessoal, nem de material, restou pelo aparelhamento do lazareto da Ilha Grande, novamente Debalde. Instalou, então, por conta própria, um serviço de assistência domiciliar e um posto de pronto-socorro para atender aos enfermos. Nada tinha de recebido. Até o dia 17 de outubro, 3 semanas. Seguiu ele na labuta e recebeu, naquele dia, o arrimo do senhor ministro. O ministro da época era Carlos Maximiliano, um excelente jurista, mas totalmente afastado de qualquer outra questão, lhe assegurando que ele havia feito o possível e assegurando o apoio do governo. Pois bem, na mesma noite, foi procurado por Eumano Cardim, do gabinete do ministro, que veio lhe trazer uma carta dando conta do desgosto do presidente Venceslau Brau, que, pasmem, senhores, o julgava culpado pela entrada da epidemia no Brasil. Obviamente, veio a demissão e Carlos Seidel defendeu-se, mas a sociedade foi mouca, ela preferia a imprensa sensacionalista. Na época, sequer se cogitava a vacinação contra a gripe. Só uma notícia no jornal à noite, daquele mês de setembro, dava conta de um investigador que, na Europa, tomaria a incumbência de estudar a vacinação, o que certamente tomaria mais de um ano até a sua praticidade na Europa, aqui muito mais. Muito bem. A pandemia, então, alastrou-se por todo o mundo, sem que qualquer diretor de saúde de qualquer país fosse acusado, exceto aqui. Infelizmente, o presidente, um mineiro contemporizador, ou por incompetência, ou por tibiez, ou provavelmente pelas duas coisas, incorreu na iniquidade tirânica. Guardou esse cidadão profunda mágoa pelo restante da vida. A sociedade foi mouca. Eu não consegui levantar como se pronunciou a academia na época. Contudo, no momento do centenário, o presidente Neves Manta anunciou a confecção de um busto de bronze, cópia daquele que existe, ou existia, nos jardins dos hospitais do Caju, que está aqui no foyer desse andar. Carlos Seidel, há algumas coincidências comigo. Minha mãe nasceu no mesmo dia que ele, 24 de novembro. Meu filho, hoje acadêmico nessa casa, nasceu na época, no ano do centenário, no centenário de Carlos Seidel. Naquele mesmo ano, fui eu trabalhar no Hospital do Caju, no Hospital de Isolamento, Francisco de Castro. Lá eu pude fazer a minha tese de docência livre, que me abriu a estrada para a universidade. E em 1989 vim eu a ocupar esta poltrona 17. Serão coincidências? Talvez. Quem sabe, me ensinou Fioravante de Pinheiro. Talvez ecos da tagarelice de certos fios insondáveis da sapiência, estes mesmos que me dão a oportunidade de não calar neste momento. Hoje, meus senhores, está o conjunto dos hospitais do isolamento no Caju novamente para ser negociado com uma empreiteira. O Hospital Francisco de Castro, desativado há 10 anos, transformou-se num vale-acoto,
Quanto ao busto, senhor presidente, continuará ele no Jardim de São Sebastião? Eu não consegui descobrir. Não creio que seja impertinência da minha parte pedir que a Academia considere reivindicar a guarda daquele busto para que não seja ele levado a algum ferro velho. Carlos Pinto Seidel, disse Raul Pompeia, e Pinto da Rocha repetiu, faz parte daquela pequena parcela dos homens que têm as convicções ossificadas na espinha inquebrantável do caráter. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Omar, por essa contribuição à nossa memória médica, e vamos depois conversar sobre o busto. Eu tenho um carinho especial com o busto, porque um deles salvou a academia uma vez, na gestão do Pietro Dovelino. Ele me chama rapidamente aqui, eu era vice-presidente, porque estavam ali penhorando a academia por causa de uma questão trabalhista. E eu cheguei aqui, encontrei o oficial de justiça, e se penhorasse não íamos receber mais nada, né? E propus a ele se não podia me dar alguma coisa. Ele falou, não, que seja no valor, pelo menos, importante. O que o senhor tem de valor muito grande? Eu olhei e vi o busto do Pinotti ali. Eu falei, aquele busto foi um artista italiano que fez, e penhorei o busto do Pinotti e salvamos a academia. Se ele vale alguma coisa, eu não sei, mas pelo menos salvou a academia. Então, vamos atrás desse busto também. Vamos dar a palavra agora ao acadêmico Cláudio Tadeu, que vai reintroduzir o recente progresso sobre uma contribuição que ele deu à ciência, infecções por Plasmodium símil na Mata Atlântica brasileira, um sexto tipo de malária humana, pergunta ele. Por favor. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, queridos convidados. Queria começar agradecendo, então, ao presidente e ao secretário-geral pela oportunidade honrosa, na verdade, de fazer essa fala antes do final do ano, para relatar um trabalho realizado nos últimos 10 anos no laboratório, que culminou com a publicação este ano, cuja história eu vou relatar para os senhores, sob a forma de um recente progresso, que eu acho que, de fato, é uma das modalidades de apresentação muito oportunas na nossa casa. Eu vou falar para vocês, como eu já disse, sobre uma observação feita da ocorrência de malária na Mata Atlântica brasileira, sobretudo na região sudeste, e sobre a possibilidade de que isso represente um sexto tipo de malária humana. Queria mostrar esse slide, que representa os números de malária em 2016. Na verdade, esses números são 75% abaixo dos números de 2005. O programa foi um programa muito bem sucedido, programa de controle, antes do nosso atual ministro implodi-lo de alguma forma, porque transformou esse programa num programa ligado a um outro maior, que inclui doenças transmitidas por Aedes. Então, pela primeira vez, esse número que está aqui é o menor número observado, registrado desde há 35 anos, e este ano, coincidentemente, depois dessa intervenção que eu considero bastante desastrada e infeliz do nosso ministro, nós tivemos aumento de 30% dos números registrados no ano passado. Então, para mostrar aos senhores alguns fatos. O primeiro é que 99,6% da malária registrada no Brasil está dentro da região amazônica, que ocupa 60% do território brasileiro, tem por volta de 13% da população, contrastando com a região extra-amazônica, que tem 17 estados,
por volta de 87% da população e nada menos que 92% do PIB e 80% dos centros de pesquisa. É possível que esses números sejam um pouco diferentes, eu fiz esses cálculos em 2007 ou 2008, mas aqui nós podemos ver a distribuição dos casos, e nós vemos que essa distribuição não é só injusta em relação à extra-Amazônia e Amazônia. Dentro da própria Amazônia tem regiões que concentram a malária, cerca de 15% dos 800 e tantos municípios da região amazônica concentram 80% da malária, e, como a gente vê aqui, tem regiões que têm uma concentração de malária maior, e dentro delas tem pessoas que têm mais malárias do que as outras. São as pessoas que têm tido malária que continuam tendo malária. Então, a distribuição mais injusta que a gente pode imaginar. Esse aqui é um gráfico que mostra a distribuição dos casos de malária na Mata Atlântica. Os casos de malária no nosso país correspondem, como eu disse, a 0,4% fora da Amazônia. Esse 0,4%, 10% deles correspondem a casos autóctones. E esses casos autóctones, 90% deles estão na Mata Atlântica. E os estados mais importantes são Paraná, Espírito Santo, um pouquinho São Paulo, depois o Rio de Janeiro, mas São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo explicam quase 60% dos casos da Mata Atlântica. O que os senhores veem aqui é que os números são relativamente baixos na Mata Atlântica e aconteceu um pico meio assustador, sobre o qual nós todos ouvimos falar em 2015, que correspondeu a um surto de malária. Os números caíram um pouco em 2016, foram por volta de 16 casos, nós temos esse ano por volta de 20 casos, isso comparado com 5 a 10 casos anuais, é um aumento que nos permite falar de surto. Esses casos ocorrem, sobretudo, no verão, de janeiro a abril, maio, por causa dos feriados. Na maior parte das vezes eram casos de prima infecção, quer dizer, pessoas que nunca tinham sido infectadas, idade de 7 a 82 anos, uma maioria do sexo masculino, 90% de visitantes, o que explica esses casos de prima infecção, mediana de 5 dias no local, o que nos faz pensar numa transmissão relativamente importante, que a gente não consegue comprovar quando procura a taxa de infecção nos mosquitos, e uma mediana de exposição de tempo entre a exposição e o início de sintomas de 22 dias. O intervalo médio entre o primeiro sintoma e o diagnóstico é de 13 dias, mas conforme o surto foi avançando, lógico que esse prazo foi diminuindo, porque a própria população começou a se dar conta que existia malária no local. A apresentação clínica não é nada surpreendente, no início sintomas inespecíficos, com febre alta em todos os casos, a febre era diária no início e evolui para febre terçã, ou seja, no dia 1 e no dia 3, a malária que ocorre dia sim, dia não, e os sintomas mais frequentes, cefaleia, mal-estar, sudorese, calafrios, mialgia e anorexia. Uma malária bastante característica e com o pessoal clínico experiente, julgando que se tratava de uma malária menos grave do que o Vivax que a gente vê normalmente na Amazônia. Era uma doença sem gravidade, não demandou internação em nenhum dos casos, e uma informação importante é que os casos eram diagnosticados como Plasmodium vivax, que responde por 90% dos casos no Brasil, e eles respondiam muito bem ao tratamento com cloroquina e primaquina. Mas eu queria chamar a atenção para esse fato aqui, é que no Hospital Evandro Chagas, o Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, todos os pacientes são testados para deficiência de G6PD, para a gente evitar crises hemolíticas em função da primaquina, que é uma droga dada justamente para matar as formas de pinozoítos que ficam no fígado e justificam e explicam as recaídas muito frequentes. Se estima no Brasil que possivelmente mais de 40% dos casos anuais de Vivax sejam devidos à recaída. Então, 2 indivíduos do sexo masculino foram diagnosticados como deficientes e não puderam tomar a primaquina. E um outro também teve efeitos colaterais, eventos adversos ao uso da primaquina, e interrompeu o uso. Por que isso é importante? Porque esses indivíduos, portanto, não foram tratados
para as formas hepáticas e poderiam ter recaídas, e hoje, quase 2 anos depois, nenhum deles teve recaída, que é uma indicação no sentido de uma das perguntas que nós queremos saber, se essa malária é uma malária que tem recaída. Eu estou falando de essa malária e nós vamos ver por que falar dessa malária. Queria falar um outro detalhe importante desses casos. Foi um casal, primeiro o marido que nos procurou, um casal jovem que tinha casa em algum dos lugares da Mata Atlântica, não me lembro se Miguel Pereira, e procurou o hospital com febre terçã, e aqui, o que a gente vê aqui embaixo são os dias em que, são os dias em que eles apresentaram febre. O tracinho azulzinho é do marido e o vermelhinho é da mulher, que começou a apresentar febre também e sincronizou a febre junto com a dele, caracterizando, mais uma vez, a enorme cumplicidade das meninas com os meninos. Então, ela tinha febre no mesmo dia que ele e, surpreendentemente, não obstante essa forma febril, terçã, característica de malária, as gotas, os exames diretos, microscópicos, eram negativos. E, na época, a gente não fazia PCR com a finalidade de dar o diagnóstico, era com a finalidade de confirmar o diagnóstico, mas, sobretudo, para estudos moleculares, e passou a ser feito porque os exames realizados nessas mesmas amostras revelou positivo, e, em função desse desencontro, os indivíduos ficaram curados das manifestações clínicas e a PCR se revelou negativa, portanto, aparentemente, uma cura espontânea, e eles não tiveram recaída também. Os casos eram todos confirmados com diagnóstico de plasmódio por microscopia, todos eles diagnosticados como Plasmodium vivax, com baixa parasitemia. A PCR foi feita em todas as amostras e 5 pacientes da totalidade deles se revelaram positivos para a PCR, embora negativos para o exame positivo, para o exame microscópico direto. Aqui a gente vê, na verdade, a distribuição desses casos no estado do Rio de Janeiro. Aqui eu tenho uma colinha aqui das localidades. Acho que é Miguel Pereira e Petrópolis, nessa primeira bola vermelha, na rosa e vermelha, Teresópolis, Guapimirim e Magé. Depois aqui, aqui Cachoeira de Macacu e Macaé, e, por fim, Lumiar, Sana, Friburgo. E os casos, em 2017, estão representados aqui também com um triângulozinho, mostrando uma certa expansão em relação aos casos de 2006 a 2014. Isso aqui foi o mapa que foi publicado, mostrando que a gente encontrou o mesmo parasito em humanos e em macacos, com um exame molecular, que aqui estão representados em azul. Isso aqui foi um slide de uma fotografia fornecida pelo um paciente, um alemão, que mostra, na verdade, o quanto é dentro da mata que essa transmissão e a infecção ocorre, e dizer que, diante desses dados, nós evocamos um trabalho que havia sido feito há 50 anos atrás por um parasitologista muito famoso, muito reconhecido em nível, inclusive, internacional, que é o Leônidas de Mello Dini, que havia relatado um caso de malária por Plasmodium simium em um guarda florestal que estava ajudando ele a capturar macacos. Ele estudava a malária de macacos e mosquitos nas copas das árvores. E esse indivíduo que subia no alto das árvores apareceu com malária. O Leônidas Dini era muito grande, muito reconhecido parasitologista, e fez o exame da lâmina e diagnosticou a malária dele como malária simium. Na época, um parasitologista inglês discordou um pouco dele, dizendo que era muito difícil fazer a diferença, de fato apenas pelo exame microscópico, e esse dado ficou lá registrado, mas, de certa forma, um pouco subvalorizado, até que a gente considerou que isso poderia ser o caso e resolveu fazer a sequenciar o genoma do parasito que a gente tinha encontrado em humanos e em alguns macacos, e o que a gente conseguiu fazer muito rapidamente foi o sequenciamento do genoma mitocondrial, e a conclusão do que nós observamos é que, de fato, essa malária surge a partir de um foco zoonótico,
Eu poupei os senhores dos detalhes moleculares, mas, de fato, é uma transmissão em zoonose. Essa malária é uma malária que passa do macaco para humanos. Ela é transmitida por um vetor que tem nessa região, é um anófeles particular, que dá naquelas florezinhas da bromélia, naquela aguinha que acumula ali durante as chuvas, e foi, portanto, adquirido por picadas desses mosquitos, que já se sabe são excelentes transmissores, tanto para macacos, na copa das árvores, quanto para humanos no nível do chão. Esse trabalho foi publicado este ano, em outubro, no Lancet Global Health, um trabalho que foi bastante considerado e muito citado, e esse aqui é uma instituição que faz, um jornal que faz o levantamento dos artigos mais lidos no mês. Essa aqui é o Medscape de Infectious Disease, que lista esse artigo não só entre os 10 mais lidos, mas liderando essa listagem. A razão disso é que todos aqui conhecem esses 4 primeiros plasmódios, que foram descritos como os plasmódios humanos. Existem por volta de 100 plasmódios, 4 deles infectam o homem e causam malária no homem. Em 2004, se descobriu que um plasmódio descrito em 1927 e que existe no Sudeste Asiático, sobretudo na Malásia, podia causar malária, muito grave, inclusive, porque o ciclo biológico dele se reproduz a cada 24 horas em humanos. Então, ficou sendo considerado como um 5º tipo de malária e, sobretudo, uma 5ª espécie plasmodial que causa malária em humanos. E, com esse trabalho, nós estamos agora com uma equipe da Arábia Saudita fazendo o sequenciamento do genoma completo, e nós vamos ter 2 possibilidades. Uma é que nós estejamos, de fato, diante de um plasmódio símil. Nesse caso, nós estamos diante da 6ª espécie plasmodial causando malária em humanos, ou então que nós estejamos diante de um plasmodium viva que se adaptou em macaco e está, de novo, causando malária em humanos, e, nesse caso, nós não estamos diante de uma 6ª espécie, nós estamos diante de um 6º tipo de malária, uma vez que é o segundo situação de transmissão zoonótica de malária humana. Bom, é um grupo bastante grande, eu tenho que agradecer a todos, os colegas nessa lista esquerda são da Fiocruz, aqui também Fiocruz de Belo Horizonte, depois colegas do UFRJ, da Universidade de Nagasaki e de Kaushke King Rei Abdullah University, pessoal da USP, do Ministério da Saúde, e o nosso grupo, com especial agradecimento à Patrícia Brasil, que, como todos sabem, é uma colaboradora muito estreita. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Cláudio Tadeu. Vamos passar imediatamente a outra apresentação, seguida uma discussão. Parabenizo o acadêmico Cláudio Tadeu pela excelente apresentação, essa novidade. E agora vamos escutar o acadêmico Paulo Rolf, que vai fazer a conferência sobre câncer de pâncreas, um eterno desafio, coordenado pelo acadêmico secretário-geral. Aqui nós teremos os acadêmicos José Carlos do Vale e Daniel Tabaque para a discussão. Muito obrigado, senhor presidente, senhor secretário acadêmico Galvão, pela tarefa difícil de falar de câncer de pâncreas, senhores acadêmicos, senhora acadêmica, convidados. A patologia do câncer de pâncreas ela é complexa, isso foi discutido em algumas apresentações anteriores hoje. Quando nós falamos do câncer de pâncreas, na realidade, o que vem à nossa mente imediatamente é o adenocarcinoma de pâncreas. Então, eu vou me ater especificamente a esse tumor, que compreende 90% dos casos. Não vou me adentrar na discussão de carcinomas neuroendócrinos de pâncreas ou tumores acilares. Podemos fazer isso na discussão, se for o desejo. Porque, realmente, o que nos assusta e nos preocupa como médicos, como oncologistas, cirurgiões, etc., é o tratamento do adenocarcinoma de pâncreas, pela sua altíssima letalidade. Esses são números recentes dos Estados Unidos, mostrando que o adenocarcinoma de pâncreas ele não é uma doença comum. Embora ele esteja hoje
aumentando a sua incidência e tem entrado entre os 10 cânceres mais comuns, ele tem uma incidência de apenas 2% do total de tumores nos Estados Unidos. No entanto, ele atinge muito acima da sua incidência pela alta mortalidade, é praticamente a terceira causa de morte por câncer nos Estados Unidos, e no Brasil nós temos visto a letalidade aumentando com casos mais frequentes. Acho que acredito que todos os senhores tenham essa experiência nas suas práticas clínicas. É uma doença que nos preocupa porque tem um diagnóstico usualmente tardio, a cirurgia geralmente não é possível. Ele apresenta não só as complicações usuais de um câncer metastático, mas tem uma alta associação com sintomas graves para o paciente que afetam a qualidade de vida do paciente, como a caquexia, por exemplo, e tromboses. Todos nós sabemos que pacientes que se apresentam com tromboses estranhas, eventos trombóticos estranhos e emagrecimento, são pacientes em que nós devemos ter suspeita desse tipo de tumor. A sobrevida continua horrível, é uma sobrevida que melhorou muito pouco nos últimos 40 anos. Nós discutimos frequentemente os grandes avanços no tratamento do câncer de mama, do câncer de pulmão, de colo e pâncreas. Nós voltamos, como foi dito no título da aula, para esse eterno desafio. E ele tem a mais alta mortalidade entre todos os tumores sólidos. Em 5 anos, praticamente 95% dos pacientes falecem, e a grande maioria falece no primeiro ano. Então, uma doença importantíssima realmente, com implicações para a sociedade extremas. É um tumor que tem uma letalidade tão alta, que é o único tumor que eu conheço que em determinado ano nos Estados Unidos, no início dos anos 2000, em determinado ano houve mais mortes do que casos. Porque como houve uma pequena queda na incidência, se não me engano foi 2004 ou 2005, haviam casos que vieram do ano anterior, e no final do ano haviam mais pacientes mortos do que diagnosticados com adenocarcinoma de pâncreas. E vocês têm a oportunidade de ver nessa tabela exatamente isso. Em azul é a incidência, em vermelho a mortalidade, praticamente igual. Num país moderno como os Estados Unidos, com todos os recursos disponíveis para fazer um diagnóstico precoce e praticamente sem limites financeiros para o tratamento dos pacientes, com toda a tecnologia disponível, continua sendo uma doença que tem uma mortalidade muito próxima à incidência, o que nos deixa tremendamente preocupados. O estadiamento está bem estabelecido pelo TNM, é uma ideia de que todos os tumores, pelo menos entre nós oncologistas, uma ideia de que todos os tumores devam ser classificados pelo TNM, mas nós voltamos para essa classificação. É praticamente inútil a classificação usual do TNM. Nós classificamos o adenocarcinoma de pâncreas como tendo doença localizada, portanto operável, doença localmente avançada ou doença metastática. Grande parte dos trabalhos é feita usando esta divisão e as expectativas de resultados se baseiam exatamente nessa distribuição. Como vocês podem ver nesse gráfico, nos Estados Unidos, a vasta maioria dos pacientes é diagnosticado com doença ou locorregional ou metastática. Pacientes que têm doença localizada e operável têm uma sobrevida patética, ao redor de 25% de sobrevida em 5 anos para pacientes operados, a melhor cirurgia possível, cirurgia R0, com eliminação total do tumor, ainda 75% recorrerão. Para aqueles pacientes que têm doença adiantada, então, é praticamente anedotal a descoberta de um paciente que tenha sobrevivido mais de 5 anos. Eu fico feliz em dizer que agora talvez nós estejamos começando a enfrentar esse gigantesco iceberg da oncologia, mas os números ainda são muito desapontadores comparados com outros tumores que tiveram avanços significativos recentemente. Um dos aspectos interessantes do câncer de pâncreas é que ele teve a sua análise genética iniciada muito precocemente. Os dados de 10 anos atrás já mostravam que haviam certas características moleculares típicas do câncer de pâncreas, como a alteração do Carras, mais de 95% dos pacientes têm essa alteração, alteração de SMAD4, P53 e certas enzimas relacionadas ao ciclo celular, mas haviam múltiplos outros genes envolvidos com baixa frequência, o que complicava a análise desses tumores. E um trabalho feito por Jim Abruzzi no MD Anderson, na época que estávamos no mesmo departamento, ele demonstrou que, em média, um adenocarcinoma de pâncreas tinha pelo menos 44 mutações, o que levava a uma complexidade muito grande da análise da formação genética desses tumores, consequentemente complicava o desenvolvimento de terapias-alvo.
Hoje, o quadro se tornou ainda mais complexo, porque nós descobrimos que aquelas mutações de baixa frequência provavelmente são importantes. Então, você tem uma complicação adicional, porque não é uma doença única, não é uma doença que tenha poucos fatores genéticos relacionados à sua formação, são mutações somáticas, naturalmente, na sua maior parte, mas essas mutações, elas se acumulam, elas interagem, e é a combinação dessas mutações que provavelmente leva à formação do tumor, e essa grande variabilidade dentro dos próprios tumores leva a uma dificuldade no desenho de terapias moleculares, e eu vou mostrar a vocês que, infelizmente, dentre todos os tumores importantes, ele é o último que ainda não tem uma terapia molecular bem estabelecida, justamente pela dificuldade de você enquadrar um determinado tumor numa categoria. Nós vamos precisar de conhecimentos de bioinformática ainda mais sofisticados do que nós temos disponíveis agora, para conseguir fazer realmente uma divisão mais específica no tumor de pâncreas, nos adenocarcinomas de pâncreas. Agora nós estamos começando a identificar alguns subgrupos que vão desde um prognóstico ruim até um prognóstico péssimo. Infelizmente, nós ainda não enxamos um adenocarcinoma de pâncreas cuja composição molecular leve a um bom prognóstico. Quando nós temos um tumor localizado, não há nenhuma dúvida, a cirurgia é o melhor caminho. A cirurgia é o único tratamento com expectativa curativa, ainda que a maior parte dos pacientes não consiga o sucesso a longo prazo. E, pior ainda, somente 15% a 20% dos pacientes que se apresentam nos nossos consultórios têm condições cirúrgicas, levando a uma expectativa de vida relativamente curta mesmo a esses pacientes, mas no grosso ainda pior. Esses são os critérios de inoperabilidade, bem conhecido de todos vocês. Basicamente, o que se considera um tumor inoperável é um tumor que tem uma doença localmente avançada, com envolvimento de troncos vasculares ou neurais, e que tenham doença à distância. Por exemplo, nos Estados Unidos, hoje, um paciente que se apresente com adenocarcinoma de pâncreas e linfonodos, mesmo que regionais, grosseiramente contaminados pelo câncer, não são candidatos à cirurgia. No nosso meio, nós somos um pouco mais agressivos. Eu acho que cada caso é um caso, mas, no geral, acredito que nós estejamos no caminho, porque nós estamos tentando achar um caminho melhor de tratamento desses pacientes. Nos Estados Unidos, esses pacientes vão diretamente à quimioterapia e não lhes é oferecido cirurgia, por exemplo. O tratamento cirúrgico, pela sua baixa taxa de sucesso, levou uma procura por um tratamento adjuvante, ou seja, um tratamento complementar que levasse a um melhor resultado a longo prazo. E para todos os pacientes, desde um T1N0 em diante, hoje se preconiza tratamento complementar. É uma das poucas situações em que há praticamente consenso. Eu espero que depois os ilustres acadêmicos que farão a discussão concordem, mas eu acho que praticamente não há discussão de que o prognóstico é tão difícil, é tão reservado desses pacientes, que mesmo pacientes com doença muito inicial se beneficiariam de tratamento complementar, e eu vou tentar mostrar alguns resultados a vocês. O que mudou recentemente foi o tipo do tratamento complementar. Inicialmente, nos Estados Unidos, se fazia radioterapia pura como complementação à cirurgia. Subsequente a isso, se fez quimiorradioterapia e, mais recentemente, houve uma mudança completa, e hoje o que se preconiza, usualmente, é quimioterapia, se reservando a quimiorradioterapia para algumas situações muito especiais, como, por exemplo, tumores que são ressecados com margem positiva ou um excesso de linfonodos regionais contaminados, mas a radioterapia pura, por si, foi praticamente abandonada. Esse é um estudo clássico. Eu não costumo me adentrar excessivamente em gráficos nesse tipo de apresentação, mas eu acho que, para termos uma ideia da complexidade e da enormidade do desafio que se faz com câncer, com adenocarcinoma de pâncreas, é importante que a gente mostre o benefício que se consegue com o tratamento usual. Gencitabina é uma medicação disponível há praticamente 20 anos e tem sido a espinha dorsal do tratamento desse tipo de tumor. Esse é um estudo feito na Europa, em que se comparou, após a cirurgia, o uso de gencitabina por 6 meses ou observação, e houve um benefício para aqueles pacientes que receberam a gencitabina. Agora, chamo a atenção de vocês para os números. O benefício foi de 2 meses. Estatisticamente, claramente, houve um benefício
Então, aumentou-se a proporção dos pacientes que sobrevivem após a cirurgia, quase 10% de pacientes se beneficiam, mas ainda é muito pouco quando nós comparamos aos benefícios atingidos com a terapia adjuvante em outras moléstias. Mas aqui o prognóstico era tão ruim que mesmo um benefício pequeno como esse tornou o uso da gencitabina adjuvante na época como tratamento padrão. Subsequente a isso, os ingleses lideraram um estudo avaliando o uso de fluoracil versus gencitabina, mostrando que era a mesma coisa. Um benefício pequeno, mas igual. Havia uma liberalidade de escolha entre uma fluoropyrimidina ou gencitabina com o mesmo tipo de benefício, mesma magnitude de benefício. E aí veio, obviamente, a composição óbvia. Se você tem dois produtos que dão benefício na adjuvância, por que não combiná-los? Esse é um estudo recente, apresentado recentemente, liderado pelos ingleses também, no qual os pacientes, após a cirurgia, qualquer estágio, recebiam gencitabina ou gencitabina combinado com capecitabina, que é uma pílula, é o fluoracil em forma oral. Então, juntando as duas terapias que estavam disponíveis e que haviam demonstrado algum benefício no tratamento dessa doença, e o estudo é positivo, mas, mais uma vez, ele é positivo, mas não empolga. Você tem claramente um benefício, mais ou menos 10% novamente de adição nos pacientes que se curam com o tratamento em relação aos pacientes que haviam recebido uma monoterapia. Isso se tornou agora o tratamento padrão após a cirurgia dos pacientes com adenocarcinoma de pâncreas, mas ainda é uma curva extremamente depressiva, porque a vasta maioria dos pacientes, apesar de se submeter a um tratamento por 6 meses, que não é um tratamento fácil, a combinação desses dois produtos causa uma toxicidade significativa e, mesmo assim, a maioria terá uma recorrência precoce e acabará falecendo da doença. Em termos de quimiorradioterapia e radioterapia, eu poderia apresentar a vocês uma série de estudos, mas eu acho que este estudo do GERCOR, um estudo francês, ele sumariza muito bem os resultados da quimiorradioterapia versus quimioterapia isolada na adjuvância. E o que nós temos é que a adição da radioterapia reduz a incidência de recorrências locais. A radioterapia melhora o controle local nesta doença, mas não tem impacto na sobrevida global dos pacientes. Então, a menos que a suspeita de uma recorrência local seja realmente o que predomina, não há vantagem de fazer uma radioterapia. E quando a recorrência local se sobrepõe a uma recorrência à distância? Na situação em que eu mencionei anteriormente, de uma cirurgia com margens comprometidas ou margens exíguas, onde nós temos uma preocupação com uma recorrência no leito cirúrgico. Aí, na minha opinião, isso obviamente não é consenso, mas na minha opinião é a única situação em que a radioterapia adjuvante ainda se apresenta como uma opção viável, porque em termos de sobrevida não há um benefício adicional, há um custo financeiro maior e há um custo de toxicidade para o paciente que não é desprezível. Para aqueles pacientes que tenham doença avançada ou irressecável, aí, obviamente, o tratamento se torna uma corrida pela preservação da vida e da qualidade de vida do paciente pelo maior tempo possível, porque, infelizmente, fora a cirurgia, nós não temos hoje nenhum tratamento que ofereça a esses pacientes uma chance real de derrotar a doença. Mas nós tivemos avanços recentes que eu gostaria de dividir com vocês. Esse é o estudo seminal que levou à aprovação da gencitabina nos anos 90. Eu só mostro ele a vocês para mostrar que a gencitabina foi aprovada tendo um benefício de 1 mês na expectativa de vida dos pacientes. Mas, embora apenas 1 mês de ganho de sobrevida foi visto, quase 1/3 dos pacientes apresentava melhora na qualidade de vida. Eles comiam melhor, eles tinham menos dor, eles conseguiam manter o peso. Então, a agência americana, o FDA, chegou à conclusão que, mesmo com um resultado muito ruim em termos de resposta, menos de 10% de resposta, e em termos de ganho de sobrevida, que esta medicação merecia ser aprovada pelo ganho de qualidade de vida. O que aconteceu em seguida é algo que é muito natural, mas que talvez nós devamos nos policiar para evitar. Após a aprovação da gencitabina, baseada puramente em ganho de qualidade de vida, ela se tornou quase que ditatorial em termos de tratamento. E nós passamos quase 20 anos
tentando combinações de outros remédios com gencitabina. Então, aqui são apenas alguns estudos aleatorizados de fase 3, comparando gencitabina versus gencitabina em alguma coisa, todos eles com resultado negativo. Nós realmente não conseguimos avançar enquanto nós insistimos em tentar usar como base de tratamento um remédio que não tinha uma ação tão forte assim. O primeiro avanço real recente, e, na minha opinião, o avanço que está mudando a história do tratamento do adenocarcinoma de pâncreas, foi esse estudo, é um estudo europeu, no qual se combinou 3 classes de medicamentos, uma fluoropyrimidina, irinotecano, que é um inibidor de topoisomerase, e oxaliplatina, que é uma platina, um agente platinante, contra a gencitabina, que era o padrão, e nós tivemos 3 vezes mais respostas no braço da combinação versus o braço que recebeu gencitabina. Então, saindo ao redor de 10% para 30% de taxa de resposta. Lembrando que, para nós, oncologistas, uma taxa de resposta é uma redução de 50% do volume da doença. E isso tem um impacto gigantesco na possibilidade de você mitigar sintomas da massa tumoral. Algo que nós não víamos com a gencitabina passou a ser visto também, que é redução no tumor primário. É praticamente anedotal você ter uma redução do primário com gencitabina. Com o FOLFIRINOX, com essa combinação, nós estamos vendo redução do tumor primário, o que abre a possibilidade de ressecção cirúrgica para pacientes que tinham critério de ineligibilidade por envolvimento de vasos ou de estruturas neurais. Então, também tivemos um benefício na sobrevida mediana, que sempre foi muito pobre, mas chegou a quase 1 ano com a combinação, 11 meses nessa combinação, e hoje esse é considerado, na Europa e na maior parte da América e da Ásia, o tratamento padrão. Mesmo no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, nós conseguimos introduzir esse tratamento como sendo a nossa primeira linha para os pacientes com adenocarcinoma de pâncreas. E aqui nós temos as curvas de sobrevida e de sobrevida livre de progressão, mostrando o benefício nos 2 critérios, um prolongamento quase o dobro da expectativa de vida para os pacientes que receberam a combinação. E nós temos aqui um forest plot mostrando que praticamente todas as análises de subgrupo mostram benefício para o uso da combinação versus a monoterapia. Então, não há a menor dúvida que foi um grande avanço dessa medicação. Toxicidade é significativa e, infelizmente, isso é algo que impede o uso generalizado em todos os pacientes. Pacientes frágeis, pacientes que tenham baixa reserva, seja em termos de reserva funcional, hepática, renal, etc., provavelmente não devem receber a combinação, mas os outros pacientes que possam tolerar esse nível de estresse no seu sistema imune e nos demais sistemas do seu organismo devem ter essa combinação como o tratamento primordial. Existe uma segunda combinação que foi feita nos Estados Unidos. Eles continuaram insistindo em usar a gencitabina como a coluna dorsal do tratamento, e aqui eles combinaram a gencitabina com uma medicação antiga, o paclitaxel, é um composto extraído da folha de um pinheiro da Califórnia, que sofreu uma modificação. O produto foi encapsulado em albumina. Então, é uma medicação que apresenta um pouco menos de efeitos colaterais e é captada com grande avidez pelo tumor por ser uma bolinha de albumina, na realidade. E a combinação da gencitabina com o nab-paclitaxel, então, foi comparado com gencitabina pura e, mais uma vez, houve um benefício para a combinação. Então, claramente, nab-paclitaxel, que agora está disponível no Brasil desde o mês passado, com gencitabina é superior à gencitabina. Mas eu chamo a atenção dos senhores para os números. Os pacientes que receberam gencitabina tiveram uma expectativa de vida ao redor de 6 meses, a mesma expectativa de vida no estudo anterior com FOLFIRINOX. Então, gencitabina aqui mostrou uma coerência de resultados. A expectativa de vida para os pacientes que receberam a combinação com nab-paclitaxel ficou um pouco acima de 8 meses contra 11 meses do outro estudo. E é verdade que na medicina não se pode comparar estudos diferentes, mas chama atenção uma diferença de 3 meses na expectativa de vida mediana. No entanto, apesar desta diferença, esta combinação é o tratamento padrão em grande parte dos Estados Unidos. As exceções são
o MD Anderson em Houston e o Memorial Sloan Kettering em Nova York, que adotaram o FOLFIRINOX, que é o que nós preconizamos no Brasil como sendo padrão. Então, aqui nós temos o resultado mostrando o benefício do FOLFIRINOX sobre a gencitabina e o benefício do nab-paclitaxel com gencitabina sobre o agente único. Então, claramente, os dois produtos melhoraram o resultado, mas, na minha experiência pessoal, nos pacientes que eu tratei com os dois tipos de combinação e no que nós temos de números, parece, não é uma constatação estatística, mas parece haver claramente um benefício do regime de 3 medicações. Mais importante para mim é a taxa de resposta, que foi superior no regime de 3 drogas, o que nos leva a uma expectativa de transformarmos mais pacientes inoperáveis e operáveis, porque, afinal de contas, a cirurgia é o único tratamento curativo. Então, senhor presidente, senhor secretário, houve avanço. É um eterno vilão, eu diria, o câncer de pâncreas, mas claramente nós estamos conseguindo avançar com o desenvolvimento de novas medicações. Agora surgiu um irinotecano lipossomal, seguindo a mesma linha de você fazer uma modificação da molécula carreadora do quimioterápico para dentro do paciente, mas claramente estamos avançando. O nosso problema é que nós não estamos avançando da mesma maneira que outras doenças avançaram. Nós temos dificuldade com o tratamento molecular. Não é que não haja alvos sobram, porque, como eu disse anteriormente, são dezenas de mutação em cada tumor. O problema é que todas as combinações que foram tentadas até agora com drogas alvo moleculares falharam. Insucesso sobre insucesso. Nenhuma conseguiu mostrar benefício sobre o uso da quimioterapia isolada, provavelmente porque nós não estamos lidando com uma doença que é dependente de uma mutação. São doenças dependentes de combinações de mutações pouco compreendidas até agora. Existe uma gama de ensaios clínicos acontecendo no mundo. Nós estamos participando desse primeiro estudo do Genzara com a Abraxane, que é o nab-paclitaxel, com o HALO 301, no Instituto Câncer em São Paulo, mas existe uma série de outros estudos. Mas olha que interessante, apesar de todos os resultados que eu mostrei a vocês, nós temos, eu contei hoje, 24 estudos que estão acontecendo de fase 1, 2 em pâncreas e 43 estudos que incluem pâncreas entre os alvos. E apenas 2 desses estudos usam o FOLFIRINOX como espinha dorsal na qual se adiciona alguma coisa. Continuamos quase com uma fixação no uso da gencitabina, provavelmente porque o grosso dos serviços americanos usam gencitabina e metade do tratamento oncológico mundial é feito nos Estados Unidos hoje. Então, é quase que o mercado forçando o investigador a usar a espinha dorsal que mais lhe agrada. Mas eu acho que isso é um problema, porque eu acredito firmemente que o FOLFIRINOX, baseado em experiência própria e nos números que nós temos disponível, talvez seja uma espinha dorsal melhor, mais adequada para pacientes em excelente performance, reservando gencitabina e nab-paclitaxel como tratamento de resgate ou primeira opção nos pacientes que não têm condições de tolerar um tratamento forte como o FOLFIRINOX. Então, senhores, nós temos avançado, o tumor continua sendo seríssimo, adenocarcinoma de pâncreas, mas a taxa de resposta que nós vemos hoje, ainda que pareça pequena, de 30%, abre a possibilidade que talvez nós possamos fazer algo parecido com o que aconteceu com adenocarcinoma de cólon no final do século XX, início desse século. Esse gráfico é um gráfico do Scott Kopetz, da Universidade do Texas, no MD Anderson, no qual ele coletou os dados do MD Anderson e da Clínica Mayo. E os senhores notem que, ao mesmo tempo em que começaram a surgir os novos tratamentos para câncer coloretal e as taxas de resposta aumentaram, aumentou a proporção de pacientes que era submetida à metastasectomia. E hoje, um paciente com uma metástase única ou com oligometástase no fígado de câncer coloretal tem 60% de chance de cura, algo que era completamente impossível poucos anos atrás. Nós não chegamos lá ainda, mas um regime como o FOLFIRINOX, que aumenta a taxa de resposta, controla a doença por longo prazo, abre talvez a possibilidade, ou talvez até a obrigação de que nós comecemos a explorar, naqueles pacientes que têm doença oligometastática,
que tenham a doença controlada por um longo período de tempo, 6 meses ou 1 ano com doença controlada, que nós comecemos a tentar identificar pacientes com adenocarcinoma de pâncreas metastático e que possam participar de estudos bem desenhados para verificar a possibilidade de metastasectomia também. Para aqueles que acham que isso é muito agressivo ou algo impensável, eu peço que lembrem como era o nosso estado de espírito em 1995. Se nós falássemos de ressecção hepática de câncer coloretal, na época que tínhamos apenas o Fluoracil, ninguém acreditaria, ninguém colocaria a menor fé de que isso se tornaria realmente o tratamento padrão que se tornou agora. Então, eu acho que nós podemos replicar no câncer de pâncreas o que aconteceu no câncer de cólon, mas com muito cuidado, porque continua sendo uma doença muito mais letal e muito mais agressiva. Então, eu acho que realmente é um adversário terrível, mas não é invencível. Eu acho que nós temos avançado lentamente, mas nos últimos anos começamos a acelerar um pouco, e acredito firmemente que os avanços de bioinformática vão permitir que nós comecemos a identificar melhor esses subgrupos, esses subtipos de adenocarcinoma de pâncreas, e só isso é que vai levar a uma melhoria realmente dramática no tratamento. Enquanto isso, vamos usar as lições de outros tumores, como adenocarcinoma de cólon ou de mama, para tentarmos fazer o máximo possível com o que nós temos disponíveis agora e sempre estimulando os pacientes a participarem de estudos clínicos bem desenhados. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Paulo Wolff. Muito interessante a sua comunicação diante de uma doença dramática, mas importante final, onde dizendo que ela não é invencível. Então, vamos ter um debate. Temos 2 debatedores aqui, que vai ser coordenado pelo acadêmico Galvão, e discutir com a plateia também. Convidamos, portanto, o acadêmico Zé Carlos Vale e Daniel Tabaque. Quando da organização desse simpósio, o tema mais fácil de ser escolhido, obviamente, era o câncer de pâncreas. Pelo terrível desafio, né, pela dificuldade, é muito raro um cirurgião ou um clínico, principalmente ligado à área gastroenterológica, especialmente os oncologistas, não estar vivendo uma tragédia pessoal e familiar com o câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas ainda é um desafio, não tem dúvida. Mas a apresentação de hoje do nosso prezado acadêmico Paulo Wolff mostra que as coisas estão evoluindo. Enquanto ficaram parados por muito tempo, mas começa a aparecer uma luz no fim do túnel. Eu passarei os comentários iniciais dos 2 debatedores e depois nós abriremos a perguntas não só dos membros da academia, mas também dos aqui presentes. Então, acadêmico José Carlos do Vale, com a palavra. Está aqui do meu lado. Eu sou pequenininho, você não... Pensei que você ia assinar. Senhor presidente em exercício, Egídio Nardi, meu querido moderador da mesa, José Galvão, acadêmico José Galvão Alves, acadêmico Tabaque e o nosso conferencista da noite, Paulo Wolff, do qual, de público, testemunho que eu sou fã número 1 da fila do Gargarejo. Ele é um especialista, uma pessoa maravilhosa. O tema que ele abordou é um tema duro de ser desenvolvido. Eu tive a oportunidade e a honra, em 1991, quando eu presidi o 7º Congresso Brasileiro de Oncologia, no Hotel Sheraton, aqui no Rio,
de ter trazido ao Rio o professor Charles Mortel, que Paulo Hoff certamente conhece, que era chefe do núcleo de estudos, tratamentos e pesquisas dos tumores gastrointestinais da Clínica Maio. Uma criatura adorável, passamos aqui dias memoráveis e as conferências que ele proferiu foram notáveis. Faleceu 3 anos após estar presente no Rio por um linfoma aos 66 anos de idade. Charles Mortel era considerado, na época, um dos 6 mais importantes médicos dos Estados Unidos. Pois bem, ele escreveu na época, melhor dizendo, no tratado clássico de oncologia médica, Cancer Medicine, do Holland, o capítulo sobre câncer de próstata. E o Charles Mortel começa o capítulo, esse livro, segunda edição de 1982. Ele começa o capítulo de câncer de pâncreas dizendo assim: Flávio Joséfos, um historiador judaico-romano, que viveu 32 anos após a morte de Cristo, até o ano 100, descreveu, baseado em Mateus 2, que Herodes o Grande, quando determinou na Judéia a morte de todas as crianças nascidas daquela época até 2 anos atrás, porque os reis magos teriam dito a ele que o rei de todos os judeus tinha nascido há pouco. Ele, com medo de perder o poder, essa história é uma história clássica, mandou matar crianças da região. Pois bem, aí disseram, o Mortel diz no capítulo de câncer de pâncreas, Deus, para punir Herodes, escolheu a pior doença que Deus conhecia, que provavelmente foi um câncer de pâncreas, porque Herodes morreu com grande sofrimento e dores fulgurantes, seu menor tratamento na época. Essa introdução do capítulo já demonstra, naquela época, como as coisas eram, e hoje aliviou um pouco, até porque nós temos excelentes analgésicos entorpecentes para evitar que um indivíduo morra nessas condições. A apresentação do Paulo não poderia ser diferente, não me surpreende, foi uma apresentação enxuta, porque muito tem se escrito e muitos protocolos sendo desenvolvidos, e o foram durante os últimos anos, mais intensamente durante os 25 a 30 anos, experimentando uma série de drogas, das quais a primeira utilizada com radioterapia pós-cirurgia foi o 5-fluoroaceose, quase que abandonado, a não ser pela inclusão do FOLFIRINOX. Pois bem, ele falou aqui tudo que era essencial na história, mas eu só queria sublinhar alguns aspectos. Ele mostrou num diapositivo dele, mas não desenvolveu, fez muito bem, o erlotinib, que é o inibidor de tirosina quinase, teoricamente seria dado no intuito de inibir os processos de transmissão do sinal via receptores do fator de crescimento epitelial. Pois bem, o erlotinib demonstrou, comparado com pacientes em tratamento paliativo e em observação, que melhorava em 2 semanas, também quando comparado com 5-fluoroaceose isolado, 2 semanas a sobrevida de pacientes avançados metastáticos de câncer de próstata. Foi o suficiente para o FDA aprovar essa droga. Isso demonstra o quê? O desespero do pessoal dos Estados Unidos em ter alguma coisa para ajudar. Mas eu quero chamar a atenção o seguinte: até hoje, o Paulo há de concordar, que ainda consta como uma possibilidade de tratamento de doença avançada, o erlotinib, que comercialmente a substância chama Tarceva, está
também comercializada no Brasil, mas só tem um detalhe. Você vai, então, melhorar, comparado com 5-fluoracil, 2 semanas de tratamento, o custo desse remédio comprimido, um comprimido por dia, durante 30 dias, segundo o doutor Kataria, né, que é aquele, eu não sei se a pronúncia é certa, aquele hindu, né, lá do teu hospital, no Emergency, ele fez uma análise, isso custa $5.780 por mês. Aqui no Brasil, se nós formos tentar tratar alguém com Taxeva, eu já fiz os cálculos, fica em torno de 12 a 14 mil reais, é um pouco mais barato que os Estados Unidos. Para uma pessoa viver mais 2 semanas, questão do custo-benefício, eu acho isso ridículo, mas o desespero aprovou essa droga. A outra coisa é com relação ao Gensar. O Gensar é um tratamento muito bom para os pobres que são tratados no SUS e que não têm um bom plano de saúde, que dê cobertura a um fosfurinox. Qual o custo do Gensar? O Gensar 1.000 miligramas semanais, que é o preconizado, se fazer semanalmente, custa R$700. Olha a diferença. Se você for fazer 4 sessões mensais, dá R$2.800, comparado com 12 ou 14 mil reais, é uma diferença brutal, mesmo que fosse para nós ganharmos um mês de vida. Então, o custo-benefício é péssimo. O que nos sobrou? O Nab-Paclitaxel, eu não sabia que tinha, foi aprovado esse ano, eu não sabia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é o custo desse remédio? O Abraxane nos Estados Unidos, aqui acho que é o mesmo nome, né? O velho Taxol, Paclitaxel, conforme ele falou, encapsulado em albumina e mais facilmente absorvido. Eu imagino, vamos ver o que ele vai dizer, eu não sei o preço, o que custaria nós fazermos Gencitabina com Nab-Taxol como tratamento paliativo a esses pacientes. Então, eu acredito que ele terminou muito claramente que, quando nós dispusermos de recursos em pacientes selecionados PS01, ou seja, ou sem sintomas ou pouco sintomáticos, não muito emagrecidos, e se o sistema propiciar o Folfirinox, que também não é barato, eles lá em São Paulo, no Instituto do Polo, têm feito trabalhos maravilhosos, eles dispõem de recursos que certamente nenhum hospital do Rio de Janeiro dispõe, exceto, talvez, o Instituto Nacional do Câncer. É claro que quem tem um bom plano de saúde, se conseguir autorização para tratar o seu paciente, não sei como é que anda essa queda de braço, é lícito se tentar. Então, no final das contas, se aquele doutor não tiver condição de tratar o seu paciente com Folfirinox, no que eu concordo, Gencitabina é razoavelmente barato, é ao lado de um bom suporte clínico, sobretudo controlar bem a dor, a náusea, o vômito e permitir que o indivíduo morra com dignidade, ainda é, infelizmente, a opção que nos resta. Muito bem. Vou, na sequência, passar ao acadêmico Daniel Tabaque e depois as respostas do nosso querido Paulo. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhora acadêmica, conferencista Paulo Hoff, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, poder discutir essa brilhante palestra e trazer alguns aspectos curiosos e que eu recentemente acabei revisando, e acho que alguns aspectos no sentido de tentar, como o Paulo demonstrou, resolver esse eterno desafio. Então, em 1939, Churchill, perplexo diante da entrada da Rússia ao lado de Hitler na Segunda Guerra Mundial,
fez essa afirmativa que, na verdade, se tornou muito famosa, dizendo que a Rússia era uma charada envolvida no mistério dentro de um enigma. E isso, na verdade, vem sendo utilizado todas as vezes que nós vemos situações absolutamente sem solução. E eu fiquei bastante surpreso quando, nessa revisão da Clinical Cancer Research, que foi publicado esse ano em abril, esse mesmo título foi utilizado para descrever o câncer de pâncreas, exatamente porque, de fato, ele representa um eterno desafio. E isso se deve ao fato porque, como o Paulo demonstrou, o câncer é uma doença extremamente heterogênea. E também me referindo a essa menção sobre uma tentativa de tentar definir isso um pouco melhor, e hoje reconhecendo que existem várias estratégias no sentido de definir melhor os diversos genes envolvidos, a origem da doença, esse trabalho foi publicado na Nature em 2015, começou a trazer luz a esses aspectos, em que, utilizando técnicas sofisticadas de sequenciamento, viu-se claramente que o câncer de pâncreas era sobejamente uma doença heterogênea. E o que eles demonstraram realmente que era possível identificar pelo menos 4 grupos quando eles analisaram as alterações estruturais de determinados genes, e de fato, como o Paulo mencionou, os principais genes são RAS, P53, o derivado da ciclina, SMAD4, e 2 deles genes importantes envolvidos nos mecanismos de reparo do DNA, BRCA1 e BRCA2. E isso ficou claro, na verdade, foi essa publicação 2 semanas atrás, no JAMA Oncology, mostrando que não só esses genes eram importantes, mas o número e a presença deles era significativa. Quando maior o número de genes, maior a sobrevida, como já demonstrado, a sobrevida em pacientes com câncer de pâncreas independente é extremamente ruim. No entanto, parece haver uma discreta melhora, mostrando de fato essa heterogeneidade da doença. E ela é extremamente heterogênea, não só porque os genes existem, mas eles estão distribuídos em diversos cromossomas, aqui nesses gráficos, muitas vezes de difícil compreensão, mas existe em que todas essas alterações são relacionadas, enfim, os nomes não importam, mas essa classificação é importante. A gente vê que nesse padrão, chamado de padrão instável, é que estão as principais alterações desses genes envolvidos na reparação do DNA. E na publicação é interessante porque se apresenta esse caso interessante, de um paciente com câncer de pâncreas, que havia sido completamente ressecado, recebeu gencitabina adjuvante, no entanto ele apresentou uma recidiva, e nesse momento da recidiva, ele foi tratado com derivado de platina, e quando ele foi analisado, era exatamente aquele paciente que apresentava uma alteração do gene BRCA, aquele gene envolvido na reparação do DNA e cuja a destruição induzida pela platina se torna mais exuberante exatamente porque esses pacientes são incapazes de reparar o DNA. E a gente vê claramente aqui a dilatação da porta e a resolução após esse tratamento, e a gente vê que esse paciente representa um daqueles chamados respondedores excepcionais, exatamente ele permanece vivo em remissão mais de 3 anos após o tratamento inicial, mostrando que é possível nós identificarmos alguns pacientes que eventualmente venham a se beneficiar de algum tipo de tratamento. Também, como o Paulo demonstrou, várias dessas alterações hoje, dessas sequências e dessas alterações moleculares, várias possibilidades têm sido consideradas, e isso vai aqui embutido uma pergunta para o Paulo, já que hoje nós temos a possibilidade, inclusive comercialmente, de ter vários dessas anomalias estruturais serem identificadas. Inclusive, isso comercialmente, várias plataformas distribuídas por todo o Brasil, que são anunciadas como sendo o grande avanço no sentido de definir terapias-alvo. E é exatamente isso que está sendo proposto do ponto de vista não investigacional, mas como comercialmente disponíveis. E acho que, enfim, eu gostaria que o Paulo comentasse sobre isso. Dando sequência, o mesmo grupo australiano evoluiu um pouco mais, não só agora avaliando as questões estruturais, as variações estruturais genéticas, mas agora definindo alguns padrões, o que esses genes expressavam, quais eram as vias alteradas por esses genes. E, de novo, eles conseguiram agrupar esses pacientes em alguns grupos que hoje nós já começamos a identificar. Hoje, na verdade, durante a tarde, nós vimos os tumores mucinosos, que apresentam um padrão diferente daqueles adenocarcinomas, e a gente pode ver aqui nessa análise
Cada uma dessas linhas representa um paciente, cada uma dessas alterações na vertical, um gene, e a gente vê que esses pacientes puderam ser agrupados em padrões distintos. E um deles chama a atenção, que é esse padrão imunogênico. E ver a grande heterogeneidade, aqui é importante só mencionar, a gente olhar as curvas, quando alguns genes desse padrão imunogênico estão expressos em grande número, as curvas se separam, e algumas delas de forma bem dramática. Alguns desses genes envolvidos especificamente na manutenção do sistema imunológico. E o pâncreas, o câncer de pâncreas é uma doença particularmente complicada, porque, ao contrário da maioria dos tumores em que o infiltrado inflamatório positivo, mediado pelas células CD4 ou CD8, ele é positivo no sentido da relação tumoral, o que a gente vê mais no câncer de pâncreas são a infiltração das células supressoras macrofágicas, que acabam criando um ambiente absolutamente inóspito ao desenvolvimento da resposta imunológica. Nós ouvimos já aqui, eu tive a oportunidade de discutir essa questão, sobre a participação, inclusive, bacteriana e a semelhança entre as infecções bacterianas e o estímulo do processo imunológico. E nada mais claro, mas é interessante quando a gente vê esse aspecto analisado, que o microbioma tem um papel importantíssimo na gênese e talvez na evolução do câncer de pâncreas. Então, essa análise foi publicada no World Journal Gastroenterology, em que eles tentaram analisar a frequência disso, e o que eles viram em várias sequências é que existe um grande número de pacientes que apresentavam infecção por Helicobacter H. pylori, na verdade, em grande número desses pacientes que desenvolviam câncer de pâncreas. E a relação exatamente do H. pylori com o aparecimento do câncer, seja ele uma indução do ponto de vista de uma doença, seja ele o próprio causador ou a própria questão evolutiva, ainda é um enigma. E esse outro artigo me chamou a atenção também, mostrando outro aspecto interessante, que parece que a incidência de câncer de pâncreas é maior naqueles indivíduos que apresentam alterações dentárias, periodontite, e isso demonstrado em várias análises, meta-análises, vários grupos, mostrando que a incidência do câncer é maior naqueles indivíduos que apresentam doença dentária por grande parte desse microbioma. Ou seja, enquanto em várias doenças o microbioma parece estar relacionado ao aumento da resposta imunológica, pelo menos no pâncreas, em alguns modelos, isso parece estar relacionado ao aparecimento da doença. O outro aspecto muito interessante do microbioma foi essa publicação da Science, alguns meses atrás, mostrando que as bactérias não são importantes só na gênese, mas inclusive do ponto de vista terapêutico, na resposta à gencitabina. O modelo que eles fizeram foi interessante. Compare aqui, por exemplo, os pacientes pâncreas de doadores normais contra pâncreas de indivíduos portadores de câncer de pâncreas. A gente vê a incidência de bactérias que é infinitamente superior comparado aos pâncreas normais. A gente vê aqui, enfim, de uma forma compreensiva, aqui representados pela imunohistoquímica, o elemento bacteriano, fluorescência, várias bactérias, seja desde Escherichia coli, Pseudomonas ou mesmo Fusobacterium. E a experiência que foi feita foi interessante. Esse, na verdade, não é um modelo de câncer de pâncreas, mas é um modelo de câncer de colo, em que eles inocularam câncer de colo desse modelo animal. A gente vê, esse é um animal imunocompetente e o desenvolvimento da doença. E o que a gente vê é que, quando a gencitabina era usada isoladamente, na verdade, não havia nenhuma diferença em relação ao crescimento tumoral. No entanto, quando ela é associada à ciprofloxacina, os tumores, na verdade, não se desenvolviam quando comparados àqueles animais tratados somente com a gencitabina. E aqui a gencitabina associada a um antibiótico, mostrando que ocorre um grau de apoptose maior, determinado pela destruição tumoral. Ou seja, não só as respostas à gencitabina são variáveis, mas também talvez elas dependam da constituição do microbioma, no sentido de determinar algumas dessas dificuldades, mostrando claramente a dificuldade na interpretação das curvas e da evolução desses pacientes. E só finalizando, a gente sabe de Sófocles a história do enigma da esfinge, defina-me ou eu te devorarei. Foi interessante descobrir que o significado em grego de esfingo quer dizer estrangular. E é interessante que na mitologia egípcia, a simbologia da esfinge quer dizer sabedoria, sagrado e sol, mas curiosamente na mitologia grega eu acho que isso representa algo muito mais parecido com o câncer de pâncreas,
destruição, azar, tirania, e eu acho que se nós fôssemos buscar o significado da palavra esfingo em oncologia, eu acho que ela seria muito mais parecida com câncer de pâncreas. Obrigado. Eu vou, antes de passar ao Paulo, abrir a pergunta dos acadêmicos. Otávio Vaz. Senhor presidente, senhores acadêmicos, convidados, eu queria iniciar parabenizando o Paulo, que efetivamente é um lugar comum, porque ele apresenta muito bem, tem um conhecimento excepcional, pela excelência da apresentação. Chamar a atenção que essa foi uma apresentação muito diferente da que nós vimos aqui, em que a cirurgia robótica foi apresentada como a cura do câncer do pâncreas, o que, na verdade, foi uma coisa quase que inadmissível a essa casa permitir um negócio desse. Felizmente, não deixamos os mais novos saírem com essa ideia. O Paulo mostrou, e isso é uma coisa que afeta profundamente a nós cirurgiões, porque quando eu comecei a cirurgia, diziam o seguinte: a melhor associação é aquela em que o clínico quer operar o doente e o cirurgião não quer operar o doente, né? E nós aqui vimos assim, o oncologista quer operar o doente e o cirurgião está um pouco descrédito do resultado da operação no doente. Mas ele trouxe um assunto que é extremamente importante, que nós vivemos ele, que é os tumores localmente avançados, tumores que envolvem estruturas vasculares e que hoje continuam, de alguma forma, sendo ressecados por alguns grupos, especialmente nos Estados Unidos, com reconstituição vascular, mas que não chegam a melhorar significativamente esses doentes em relação ao tempo de vida. E com essas perspectivas novas, isso está voltando, e ele mencionou um fato que me lembrou um doente de muitos anos atrás, em que eu operei de câncer de pâncreas. Ele era muito magrinho, tinha um gânglio em cada vaso reto do duodeno, mas era tão magro e tão fácil ressecar que eu ressequei. E ele voltou 5 anos depois, alguma coisa assim, com uma lesão pequena no fígado, e eu fiquei todo animado, falei, isso eu vou operar. Quando eu abri, ele tinha carcinomatose, e naquela ocasião não se tinha como fazer esse diagnóstico. Então, a pergunta é o seguinte, esses doentes que não são operados nos Estados Unidos, e que a gente aqui, até nos hospitais públicos, porque tem menos recursos em termos de tratamento adjuvante, opera, esses doentes devem voltar a ter suas estruturas vasculares ressecadas, ampliar. Nós temos uma doente recente, até com tabaco, em que nós ampliamos a ressecção ganglionar, porque ela tinha infiltração fora do pâncreas, e ela teve uma sobrevida, acho que até teve com você em São Paulo, uma sobrevida de 4 anos e meio, livre de doença, e depois voltou. Eu pergunto, esses doentes, a gente deve voltar a ser mais agressivo, ou esse tratamento deve ser individualizado e conversado, oncologista clínico com cirurgião que faz oncologia? E a outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: qual é o futuro disso, Paulo? Hoje, com estudo de célula-tronco tumoral, mapeamento genético, você acha que esses doentes a cura deles vai sair por uma manipulação genética, por alguma coisa, um imunobiológico desse, alguma coisa nesse sentido, ou a cirurgia vai continuar tendo um papel? Porque eu já ouvi dizer que a cirurgia bateu no teto em relação a isso. A cura desse tumor certamente vai ter que sair de uma outra forma. Eu queria ouvir a sua opinião, você que é um pesquisador e uma pessoa de grande conhecimento na área. Muito obrigado. Ainda aberto aos acadêmicos. Não. Professor Celso, deixa ele falar. Paulo, é só para acrescentar o que o Otávio falou, a pergunta que fica é qual é o número
de pacientes que tiveram a quimioterapia de resgate, que se beneficiaram com a cirurgia após a quimioterapia de resgate? Quantos pacientes que tiveram quimioterapia de resgate, que foram operados, qual é esse número? Em segundo, a sobrevida desses que foram operados. Quimioterapia de resgate. Você quer fazer a pergunta? Eu omiti fazer um pequeno comentário com relação à radioterapia, que as grandes publicações, se não me engano, foi em 1992, uma série da Clínica Mayo, né, publicada no GCO, e do John Hopkins, mostraram que os últimos... não foi estudo comparativo, foi levantamento. Eles mostraram que quando eles começaram a fazer radioterapia e quimioterapia no pós-operatório, a sobrevida tinha melhorado. Bom, a grande questão e confusão com a radioterapia foi que tentaram reproduzir um estudo histórico, 1985, daquele grupo de estudos de tumores dos Estados Unidos, GIST, que em 49 pacientes demonstrou que radioquimioterapia beneficiava a sobrevida dos doentes. Isso não foi reproduzido pelos grupos europeus, o que levou uma conduta, na maioria dos centros até hoje, de não adotar a radioterapia pós-operatória, tampouco pré-operatória, e ficar só com a quimioterapia. Pois bem, os Estados Unidos está um pouco diferente. Lá no MD Anderson, eles estão investindo mais recentemente na quimioterapia, seguida de quimiorradioterapia pré-operatória, operando os pacientes. Acho que é o grupo lá, não sei se desistiu, mas está nessa linha, né? E os outros que continuam fazendo radioterapia pós-operatória com quimioterapia são em pacientes selecionados. Nós aqui no Brasil não temos muito essa tradição, porque na época que eu dirigi o Hospital de Oncologia, nós conduzimos alguma coisa semelhante em esôfago e estômago. Aqueles pacientes que nós fazíamos quimio-radioterapia em doentes de esôfago, sobretudo terço médio e distal, eles não suportavam, depois da cirurgia, e a mortalidade era mais de 20%. Aí nós abandonamos essa história. Para esses doentes, esses são os nossos doentes pobres do SUS, eles não aguentam esse tipo de tratamento. Nem era tanto por questão de PS. Então, nós ficamos sempre com quimioterapia e radioterapia exclusiva ou aqueles casos selecionados que operaram. Esse era o modelo do esôfago. No estômago, nós tratamos radioterapia e quimioterapia em doentes metastáticos com doença exclusiva em abdômen. Esse trabalho até eu apresentei na ASCO, uma certa feita, com uma sobrevida razoável. Agora, voltando aqui ao nosso estado geral, eu gostaria de formular uma pergunta ao Paulo. Na tua ideia, estaria excluído completamente a radioterapia em associação, tanto no pré como pós-operatório, que nós poderíamos sair daqui com uma ideia, ou vamos sepultar a radioterapia definitivamente, ou podemos usá-la tanto no modelo que o MD Anderson abraça de químio, rádio e cirurgia, ou não. Muito obrigado, acadêmico Zé Carlos do Vale. Eu vou passar a palavra ao doutor Paulo Hoff para responder as perguntas, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, que você pode não ter tempo de responder. Em quem que nós devemos fazer um screen e qual seria o screen para mais precocemente diagnosticar o câncer de pâncreas? Essa eu vou deixar para o fim mesmo. Vou tentar ser o mais rápido possível, né? Das perguntas, e muito obrigado pela discussão, doutor Daniel, doutor Zé Carlos, excepcionais. Erlotinib, Zé Carlos, eu te confesso que eu nunca prescrevi para pâncreas. Nunca prescrevi para pâncreas, erlotinib. Eu me recuso. O estudo é estatisticamente positivo, mas é uma brincadeira, clinicamente irrelevante o resultado. As curvas são superimpostas, certo? Há um custo tremendo. E mecanisticamente não faz sentido, porque você bloquear o EGF, o receptor do EGF, num tumor que mais de 95% tem alterações ativadoras no RAS, que está abaixo, o RAS está abaixo desse receptor, você está mexendo na tomada num sistema que está em curto-circuito. Então, na época que foi feito o estudo pelo Moore,
do Canadá, não se tinha esse conhecimento do RAS. Hoje a gente tem. Então, além do estudo ter um resultado desapontador, mecanisticamente não faz sentido. O que faria sentido, só para completar, até pelo que o Dr. Daniel Tabac colocou, seria você fazer o erlotinib ou algum outro tratamento que visa o receptor e bloquear o MEK, que é a molécula que está imediatamente em sequência ao RAS. Você tem a via da ativação e o RAS ativado, ele ativa MEK. Então, para tentar fazer o bloqueio, você teria que bloquear MEK e bloquear RAS. Nós temos bloqueador de MEK, mas tem que fazer um estudo clínico para ver se isso seria feito ou não. Aí faria sentido. Então, eu nunca prescrevi erlotinib para pâncreas, porque mecanisticamente não faz sentido e o estudo é muito ruim. Em termos da radioterapia, o MD Anderson faz essa sequência pela experiência do esôfago e pela experiência do estudo francês que mostrou que para adenocarcinoma de pâncreas, quando você faz quimiorradioterapia imediata como primeiro tratamento, a mortalidade piora. Você tem mortes mais rápidas que se você não fizesse a radioterapia. O que tem um estudo posterior que mostrou que se você fizer quimioterapia e o paciente não progredir em químio depois de vários meses e você irradiar, e você não tem esse efeito deletério por alguma razão. Então, por isso que o desenho é esse. Mas eu acho que é experimental ainda, não há nenhuma prova que isso funcionaria. Quando eu faço? Abandona-se completamente? Não. Eu faço naquele paciente que é borderline para ressecção, faço a químio, se ele não se tornar operável, ainda tem doença localizada, aí eu me sinto confortável de fazer a rádio de resgate para ver se ele se torna operável. E na situação que eu mencionei, de uma ressecção que deixou margens comprometidas. Senão, acho que fora essas duas situações, é difícil justificar a radioterapia. O Dr. Daniel Tabac apresentou uma série de informações muito relevantes, mas, de novo, sendo muito objetivo, Daniel, eu acho que o que nós podemos procurar hoje seria alterações de BRCA, HER2 e instabilidade microsatélite, porque são as três alterações para as quais nós temos evidência. Para o BRCA, uso de cisplatina ou mitomicina C, o Daniel von Hoff também mostrou mitomicina C na mesma situação. Para a estabilidade microsatélite, a imunoterapia, e para aquele raro paciente, 1 a 3% que tem hiperexpressão de HER2, você tem os anti-HER2. Tirando isso, não há nenhuma prova que você fazer uma pesquisa molecular vai levar a algum resultado positivo, até porque as mutações elas se acumulam, não existe um driver mutation, né? Então é mais difícil. A parte da biômica é interessantíssima, porque está saindo dados em câncer de cólon também, de resultado diferente dependendo do bioma. E em São Paulo, não sei no Rio, mas em São Paulo tem uma empresa que oferece por R$9.000, você manda uma amostra de fezes e eles fazem o sequenciamento do seu bioma. O que nós vamos fazer com isso nesse momento, eu não tenho certeza, mas alguém já está ganhando dinheiro com isso. E talvez seja um caminho. Realmente parece que a população bacteriana no intestino influencia o resultado do tratamento. Isso é verdade, mas eu não sei ainda como modular isso. Quanto às cirurgias para doença avançada, Otávio, eu acho que é caso a caso. Quando a gente fala que tem que ser em casos selecionados, é que a gente não sabe exatamente o que responder, né? Mas eu faço isso em algumas situações. Tem pacientes que você vai operar de qualquer maneira para controle local. Você vai ter que fazer uma derivação ou evitar que invada uma estrutura. É uma justificativa boa como qualquer outra. Ou aquele paciente em que você tem uma longa duração de controle, a doença está controlada, não apareceu metástase, não houve progressão, e aí você dá o benefício da dúvida a esse paciente. Mas eu já vou emendar a resposta ao acadêmico Celso. Na experiência do MD Anderson, que é a melhor experiência do planeta, é a que tem o melhor resultado, é menos de 25% dos pacientes que fazem esse tipo de tratamento de conversão conseguem ir à cirurgia. E desses 25%, menos de 10% a 20% têm resultados bons a longo prazo. Então, nós estamos falando de menos de 5% dos pacientes no total. Mas é aquela ideia de que se você salvar uma vida, você modificou o destino de uma família, etc. Então, se tenta. Mas, claramente, em termos de farmacoeconomia, não está pronto para ser uma conduta que seja preconizada de rotina, mesmo no serviço privado, muito menos no serviço público, né? Tem que se tomar cuidado. Então, eu reservaria para aquele paciente que realmente eu tenho alguma expectativa positiva. De maneira nenhuma eu diria que esse tipo de ressecção é padrão, muito menos a ressecção de metástase, embora já tenha feito na minha clínica nesses casos que a gente
instintivamente reconhece como sendo um pouco diferentes, mas já dizendo ao paciente que a chance de sucesso é pequena, né? Para onde nós estamos indo, eu acho que um dos grandes problemas é que a gente biopsia um pedaço do tumor, tem um resultado, biopsia outro, tem outro resultado. Eu acho que a biópsia líquida vai nos ajudar, porque talvez a gente consiga identificar qual é a população realmente relevante, que é a que está circulando. Então, eu tenho uma esperança na biópsia líquida, mas isso ainda é uma expectativa futura, não presente, né? A sua pergunta, senhor secretário, o screening... Tecnicamente, o screening não estaria recomendado para ninguém em relação a câncer de pâncreas. Na prática, eu faço screening. Pacientes que têm histórico familiar e têm mutação de BRCA, linfraumene, esses pacientes eu faço screening anual com ressonância, mas não há nenhuma evidência de que isso reduza o risco real. Existem pacientes com síndromes familiares por outras alterações, então, se houver uma identificação de vários casos na família, eu posso considerar. Mas, em termos de novo, de farmacoeconomia ou de medicina baseada em evidência, isso é algo que a gente faz na expectativa de ajudar sem prova ainda. Mas nessas duas situações, eu confesso que eu me sinto obrigado a fazer. Paciente que tem a síndrome familiar BRCA e linfraumene. E, naturalmente, os pacientes com IPMN, a gente acompanha eles, porque existe uma taxa de transformação maligna de 1 a 3%. Quero parabenizar o acadêmico José Galvão Alves pelo excelente simpósio organizado, em especial essa segunda parte, onde todos nós aprendemos muito. Quero parabenizar também o acadêmico Omar da Rosa Santos por ter valorizado a imortalidade acadêmica em sua apresentação, algo muito importante para todos nós. Ao acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, pelo retorno dos recentes progressos, também uma apresentação muito bela e sucinta. Parabenizar aos acadêmicos que participaram dessa segunda parte do simpósio, Paulo Hoff, José Carlos do Vale e Daniel Tabac, e considerar a sessão encerrada. Muito obrigado a todos.